Olá, gente, bem-vindo a mais um episódio, o episódio número 4 do Consciência Sonora. E hoje a gente tá aqui com um tema, maternidade consciente, cuidando de si mesma enquanto cuida dos outros, com a nossa queridíssima convidada, Estefânia. E eu vou pedir para que você se apresente, para que o público conheça quem é você. Eu sou Estefânia Cioli, sou mãe da Helena, de 7 anos. Sou estudante de psicologia também, junto com essas maravilhosíssimas. Sou autora do Te Vejo Mãe, no Instagram, e do livro Te Vejo Mãe, Olhares sobre a Maternidade, também. Eu acho que é isso. Ótimo. Só isso. É só isso, né? Bom, pra gente começar nosso papo, a gente começa falando um pouquinho sobre como o papel da mulher acaba sendo depois que ela se torna mãe. Pra gente abrir, assim. Sobre a falta da identidade pessoal, né? Que às vezes tem muitas mães que esquecem que também são mulheres, né? Uhum. No início é muito comum e normal e espera-se, na verdade, que isso aconteça de alguma forma. Porque a gente está agora com uma criança que é completamente dependente da gente, então é muito difícil de a gente não se perder nesse momento, né? Pelo menos nesse início, mas passa, né? Ainda bem que passa. E aí eles vão crescendo e vai ficar, cada fase tem uma coisinha assim. Só que a maternidade, ela vem, não é só como um papel a ser exercido, ela vem como mais um papel a ser exercido. Então, além de profissional, dona de casa, esposa, amiga, filha, agora a gente é mãe também. E tem essa questão da dependência completa, né, daquela criança. E quanto menos a gente se conhece antes de iniciar esse processo, mais a gente se perde. A gente tem essa tendência de se dedicar ao máximo a esse novo serzinho que está ali. E esquece que também tem uma mulher ali, que também tem a filha, que também tem a esposa. Só que, assim, não é uma coisa que dependa só da gente, principalmente se a gente não tiver uma rede de apoio ativa, né? Uma rede de apoio efetiva, que esteja ali com a gente o tempo todo e que dê esse suporte, né? Porque é muito fácil dizer assim, você precisa se cuidar, você precisa... Tá, a gente precisa realmente continuar se cuidando depois da criança, né? A gente não deixou de ser mulher depois dela. Mas como é que a gente faz isso se a gente não tem apoio algum? Se a gente precisa se dedicar a ele em período integral, literalmente. É um pouco complicado, acaba sendo um pouco complicado. E aí a gente entra na questão do autocuidado, né? Uhum. Até porque o nosso tema a gente retrata muito isso, cuidar de si para cuidar do outro. E a gente sabe que o autocuidado ele vai lá para longe durante esse período inicial, principalmente após o nascimento, né? A gente vê muito isso quando a gente estava até no estágio na maternidade. Sim. As mães falavam isso, um banho, sei nem o que é isso, pentear o cabelo. E são coisas tão simples, né? Que assim, tipo, não dura nem 10 segundos, mas que é como se esquecesse, assim, não existe. E aí, a importância de ter isso, né? Uhum. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre tanto sua experiência, como enquanto você acompanha outras mulheres também que passam por essa questão do autocuidado. Eu parei praticamente tudo depois que a Helena nasceu. Então, eu sempre, assim, na minha cabeça, eu ia me dedicar a ela pelo menos até os 6 meses. E depois eu voltaria para o mercado de trabalho. Eu não voltei. Spoiler, né? Eu não voltei. Não voltei para o mercado e continuei me dedicando a ela. Até fiz alguns cursos nesse meio tempo aí, até entrar na psicologia em 2019. Mas eu entrei de corpo e alma na criação da Helena e no cuidado da Helena e acabei esquecendo completamente da Estefânia. E isso por um bom tempo, não foi só por alguns meses, não. Foi por anos. Eu vim voltar mais ou menos assim, a me cuidar mais, a lembrar mais dos meus gostos, a lembrar... há pouco tempo, minha filha agora está com 7 anos. Eu acho que quando ela estava com uns 5 anos, mais ou menos, é que eu vim começar a relembrar as coisas que eu gosto de fazer. E aí eu entro de novo nessa questão. Eu não tinha uma rede de apoio tão efetiva. Então, eu não tinha, por exemplo, eu sempre gostei de
Eu sempre fui muito caseira, mas eu gostava de sair também. Isso também é um autocuidado com a gente, né? Sim. A gente sair para um momento barzinho, de uma lazer, coisinha. né? Isso, um momento de lazer. Mas eu não conseguia ter esse momento. Por quê? Porque eu não tinha como deixar a Helena. Então, e aí é por isso que eu digo que não depende só da gente, infelizmente, né? Porque se dependesse, ninguém se deixaria de lado por tanto tempo, né? E agora sim, isso não é uma questão para 100% das mulheres. Óbvio que tem diversas mulheres que conseguem voltar com esse autocuidado desde o início. E isso, minha gente, é o banho, é o cabelo escovado, é o cabelo chapeado. Sabe um negócio que não sei se vocês já ouviram, que alivia muito do estresse, ir ao supermercado. Sério? Sozinho, sem criança. Juro, minha gente. No seu caso é sozinha, sem criança, Sem criança, né? claro. Porque aí Tem diferença. Tem. E se for numa hora que a criança estiver com fome, meu amor... Quer tudo. É mais estressante do que E quando você... já entende o que é doce e o que não é. Né? Exato. Não dá, não. Mamãe. Aí quando você tá nesse iniciozinho, assim, do recém-nascido, que você consegue um tempinho pra dizer, fica aqui com ele rapidinho, que eu vou no supermercado, você passa 1 hora lá que você nem sente, minha gente. Você passa 1h30 que você nem sente. Aí daqui a pouco, tá chorando, vai mamar. Aí você volta correndo. Mas, é isso. Eu respondi. Sim. Muito, muito pontual, né? Uhum. E aí, gente, como esta tem um livro, né? Muito especial. Queria que você falasse um pouquinho do seu livro, mostrasse um pouquinho, né, para o pessoal que está assistindo, desse um spoiler básico do que é que tem, né? Porque, né, comprem, pessoal. Onde compra, como compra. Se tem um cupom de desconto do podcast. Ai, minha gente. Consciência Sonora 10. Querem nada. Fala ali, diretamente pra câmera. Da autora independente, viu, minha gente? Eu vou contar um pouquinho como é que surgiu, mas eu vou tentar não me alongar muito. Fique à vontade. O livro foi sendo alimentado por anos. Então, assim, quando a Helena estava com 3 meses, eu comecei a escrever. E eu comecei a escrever pro podcast, pro Instagram. Porque eu me sentia muito sozinha. E assim, eu estava sempre na casa da minha mãe, estava sempre com ela ao meu lado, me ajudando e tal, mas eu me senti extremamente sozinha naquela rotina de recém-nascido, de bebê. E aí eu comecei a escrever pro Instagram e, de repente, aí chegava um direct pra mim. Esther... Era outra mulher também me relatando como tinha sido o puerpério, como estava sendo o puerpério dela. E aí, muitas vezes, no fim, ela dizia assim, obrigado por me ouvir, sendo que eu não tinha nem lido a mensagem ainda. E eu digo, cara, quanto mais a gente fala, melhor a gente se sente. Porque quando a gente sente que tem alguém escutando a gente de uma maneira mais ativa, né? De uma maneira, assim, atenta. A identificação, isso, né? se identifica. Assim, você passa por isso também, né? Exato, a gente se sente menos só, né? Inclusive, eu tenho amigas até hoje que vieram desses relatos que eu recebia no direct. E aí, ao longo do tempo, eu fui alimentando esse livro. Mas publicar um livro no Brasil é muito caro. Principalmente se for independente. E aí, o que aconteceu? Em 2020, abriu o edital da Secretaria de Cultura da Lei Aldir Blanc. E aí tinha essa área da literatura e eu me inscrevi e consegui o prêmio para a publicação do livro. E aí eu publiquei o Te Vejo Mãe, Olhares sobre a Maternidade. O livro, ele é dividido em 2 partes, basicamente. Ele tem... A primeira parte eu falo sobre a minha história, que é com a maternidade, com a depressão pós-parto, que eu tive depressão pós-parto. O relacionamento, como ficou o relacionamento conjugal, né? Depois da Helena, eu falo sobre essa maternidade ideal e essa maternidade possível e real que a gente vive o dia todo, porque essa idealização que a gente faz não existe. A romantização. A romantização, exato. A gente não dá conta disso, assim, sabe? E aí vem toda essa parte. E a segunda parte são crônicas, que eu fui escrevendo ao longo do tempo e a maioria delas está no Instagram. Então, se vocês quiserem ter acesso a esse conteúdo também, está no Instagram. O @ Te Vejo Mãe. Segue lá, galera. Segue. E aí eu
publiquei ele e aí, às vezes eu ficava pensando, digo, cara, quem é que vai querer ler minha história? Quem sou eu nesse Brasil de meu Deus? Quem é que vai querer ler a minha história? Porque a gente se acha tão pequeno, Sim. né? E aí eu lembrava dos directs que eu recebia. Eu digo, rapaz, alguém vai se identificar. E se 2 pessoas se identificarem com o meu livro e se sentirem acolhidas e se sentirem abraçadas, pronto, o meu trabalho tá feito, né? E aí foi assim que surgiu o livro. E ele tem 5... Deixa eu ver se eu pego uma ilustração aqui. Era pra eu ter marcado, né? 5 ilustrações. Muito linda. Ao longo dele... Nem li, mas já tô aqui, ó. Certo. Ele tem 5 ilustrações. Ah, essa é a minha preferida. Deixa eu Você botar pra mostra cá. pra- Não sei se dá É, pra ver. Ai, acho que coisa sim. linda. Lindo. Dá pra ver? Sim. A Helena. É a Helena. Perfeito. É uma foto dela e aí foi um livro Bonitinho. feito por amigos também que a capa foi um amigo, irmão, que é padrinho da Helena, inclusive, o Gabriel. Te Então amo. você teve muito É. suporte, né, nessa criação. Mas eu os contratei, tá? Foi tudo contratado. Com certeza. Se eu contratei... Ajudando os amiguinhos também, né? Exato. Gente, ninguém trabalha de graça não, viu? Só pra vocês saberem. Certíssimo. Um ajuda o outro, né? Exato. A gente ajuda e a gente paga também. Porque todo mundo precisa. Cresce todo mundo junto. é isso aí. Exato. E aí o livro surgiu assim. E com o passar do tempo, o Instagram, ele continua nessa pauta da maternidade, só que eu fui ampliando um pouco o meu olhar para o papel da mulher e da mãe na sociedade. E aí eu sempre tento trazer essas questões, assim, porque só a minha experiência não fala por todo mundo. Claro. Fala só de mim, né? Isso. Não fala de outras mulheres. Então, existem outros contextos, outras maternidades diversas, e os papéis diversos que a gente ocupa na sociedade também, que a mulher e mãe ocupa, a marginalização também dessas mães, porque isso não parece, mas acontece. E quanto mais espaço a gente conseguir pegar, melhor, né? Com certeza. Você trouxe um fato da questão da sua depressão pós-parto, né? E aí, primeiramente, queria saber se é uma coisa que você se sente confortável, Sim, né, em sim. falar. E queria que você contasse um pouquinho dos sinais, porque o que a gente visualiza também, enquanto estudante de psicologia, é que muitas mães não ficam atentas a esses sinais, né? E é importante que você traga, de fato, o que você viveu e como foi, para que sirva também de alerta, né, para algumas pessoas em relação a isso. Quando a gente fala de depressão, a gente tem uma coisa estereotipada muito forte, assim, né? Sim. Mas nem todas são iguais. No meu caso, eu comecei a sentir assim que saí do hospital com a Helena. A Helena nasceu de cesárea. E assim que eu saí do hospital... E eu falei do tipo de parto que ela teve, porque eu achei que não, mas isso influencia. Porque não era uma coisa que eu desejava, né? Então, por muito tempo eu achei que isso era só mais uma coisa, porque afinal ela nasceu saudável, ela nasceu maravilhosamente bem, o pós-cirúrgico foi tranquilo, apesar da dor. Mas eu achei que isso não era uma coisa que influenciasse, mas influencia, porque era uma coisa que não era o que eu desejava naquele momento, né? E aí, depois, assim que ela nasceu, eu comecei... eu chorava demais, só que eu sentia uma angústia que eu não sei de onde vinha. E aí vinha aquele negócio, mas ela tá saudável, mas por quê? Mas por quê, mulher? Mas por quê? Não sei o quê. E aí, até pra ir dar uma vacina... e levar o pediatra, nossa, pra mim era um martírio, era terrível, eu achava que eu ia morrer a qualquer momento, e eu tinha vontade, na verdade. E aí veio a questão da amamentação também, que a Helena não pegou o peito, a Helena nunca sugou, e a gente contratou assessoria de aleitamento, banco de leite, para enfermeiras do banco de leite para ajudar, porque eu tinha muito, mas ela não pegava, então não tinha como, eu tirava e dava, né? Mas não era a mesma coisa. E eu fui... eu não comia absolutamente nada. Então, por 20 dias, eu praticamente não botei comida na minha boca. Era só vitamina ou suco ou água. Não pergunto como eu tinha leite, porque nem eu sei. Eu acho que era uma coisa... Não sei. Mas eu não sentia fome alguma. Era uma angústia muito, 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 muito grande. Assim, eu proibia as visitas na minha casa, porque eu não queria ver ninguém.
Eu dizia, minha gente, eu não aguentava, não aguento me ver, como é que eu vou receber outras pessoas? Inclusive, é uma dica que eu dou, só visite depois de um mês. Por gentileza. Anotou aí a dica, galera? Porque, gente, é muito turbulento o início. Eu posso dizer que é caótico. No meu caso, pelo menos foi. Sim. Porque você se adaptando, é sua família se adaptando, é uma criança se adaptando, né? Até os animais sentem essa diferença na casa, na rotina e tal, na logística das coisas. E aí, quando a Helena estava com 20 dias, eu disse, não, ou eu me cuido, ou eu cuido dela. Ou eu me cuido e cuido dela, ou eu não me cuido e não cuido dela. Eu precisava, e aí a gente entra nessa questão do cuidado de si para cuidar do outro também. Porque se eu não tivesse parado, eu digo, não, eu quero muito amamentar, eu quero, mas eu preciso me tratar. E na época, os remédios que eu precisava tomar não eram compatíveis com a amamentação. A gente tem vários que são. Então, se for o caso, conversem com o obstetra, conversem com o psiquiatra para ser um medicamento que seja compatível com a amamentação, né? Porque existem vários, inclusive. E aí eu disse, não, ou me trato ou não consigo cuidar da minha filha. E aí foi quando eu fui na psiquiatra e tal, e ela passou um remédio, eu precisei tomar um remédio para secar o leite, que me doeu demais, mas fiquei nessa. Só que assim, eu comecei a me tratar, eu comecei a melhorar, mas por mais de 1 ano eu me sentia muito culpada por ter adoecido. Uhum. E aí eu ficava, cara, mas porque se eu não tivesse adoecido, eu poderia ter tentado amamentar mais. Se eu não tivesse adoecido em alguns momentos, porque em alguns momentos eu ficava mais afastada dela, assim, questão de não conseguir retribuir um sorriso, de não conseguir, sempre cuidei dela muito bem, isso não vou negar, mas assim, você sente os dias que você não tá muito bem, que você fica mais afastado mesmo, assim, sabe? E aí você tá ali presente fisicamente, mas a sua mente e seu espírito tá em outro lugar. E foi mais de 1 ano assim. Mas sempre eu tive esse privilégio de ter o acompanhamento tanto psiquiátrico como psicológico ao longo desse ano inteiro. E mesmo assim, para mim, foi difícil. Foi barra. Aí você imagina uma mulher que não tem essa condição, né? De ter esse acompanhamento e tal. É bem complicado. Né? E aí, o que acontece também? A gente muitas vezes confunde a depressão. A gente acha que é depressão, mas pode ser um baby blues. Que no início a gente tem essa descarga de hormônios, então assim, é normal que a gente fique mais chorosa, é normal que a gente fique mais ansiosa um pouco, afinal é uma vida nova, né, minha gente? É um novo papel que você está ali exercendo. Então, só que se ao longo do tempo vai passando as semanas, não vai diminuindo, não vai melhorando, isso não vai se ajustando, comece a ficar mais alerta. Ou você, se você estiver passando pelo processo, ou se for uma amiga, uma parente, alguma pessoa que seja próxima, que esteja passando por isso. Mas nem tudo é depressão. É importante dizer que nem todo choro não é porque chorou que está depressivo. Sim. Não, ela só está com os hormônios ali bem ainda desregulados. E também é importante frisar, para quem não tem recurso financeiro, né, procurar as unidades básicas de saúde, né? Sempre buscar aí as redes de apoio do SUS para tentar amenizar. Isso, o Banco de Leite da Santa Mônica, elas são maravilhosas, são super competentes. Inclusive, eu fui lá para ver se elas me ajudavam com a Helena. Esse é só aqui em Alagoas, então? E é 24 horas, lá na Santa Mônica. Acho que é Perfeito. Poço ali, né? Mas vocês podem ir, que elas são, assim, sensacionais. Ótimo. Falar do presentinho, né? A gente ganhou também. Menina, olha, a gente nem esperava, sequer. Pausa para o primeiro presente do podcast. Né? Arrasou. Eu que dei. E aí, Mai, quer abrir? Vamos. Tchan, 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 tchan. Olha. Gente, tudo personalizado, juro. Até o carimbo. E o adesivo. Mostra o adesivo, pessoal. A gente também ganha. Recebidos. Foi uma surpresa. Cadê? Vai, Mai. Minha gente tem cartão.
Tá muito chique. Muito tudo, chique. Eu não quero não tirar pra ficar... Não, eu quero mostrar destruir. tudo. Quero não destruir. No caso, quem aderir Nossa. o seu livro vai receber bem assim. Desse Ó, jeitinho. tá vendo? Então Gente, tem que muito fofo. mostrar. E se não for de Maceió, eu recebi ele dentro de uma caixinha. Mais chique ainda. Ó, o cartão, né? Orgulhe-se da mãe e mulher que se tornou. Olha aí, mais uma vez, ela reforçando que não é só sobre ser mãe, é sobre também ser mulher, Sim. né? Só assumir mais um papel. E atrás Nossa. ela trouxe outra frase, tá? Que eu vou ler aqui. O livro que tem validador, não, eu quero não rasgar. Lembre-se, você vai errar, mas continuará sendo o que seu filho precisa. Você é suficiente. Isso é muito necessário a gente falar, porque acho que o medo e a insegurança de fazer qualquer coisa Nossa, errada, sim. né? E a gente erra, viu? ataca. E é E a normal, gente né? erra. A gente, E a gente principalmente quando erra é de primeira muito. viagem que chamam, né? O primeiro filho. Sim, E mas se culpa, né? cada maternidade, assim, de cada filho é uma, né? Cada gestação é uma, cada maternidade é uma. E a gente vai errar de qualquer forma. Com certeza eu vou ler bastante. Eu não sou mãe ainda. Mas a gente já precisa... Mas sabe que eu recebi um relato? Ele tem os dois marcadores dentro e tem um marcador magnético também. Gente, que chique. Gente, ela fez uma dedicatória. Com certeza. Eu tô... Com Arrasou. certeza. Ó, marca. Muito lindo, perfeito. Perfeita, sério. Qualidade sensacional. Inclusive, vou levar pra viagem. Muito pra obrigada. Poder ler. Obrigada. Ai, minha gente. Eu fiquei tão feliz com o convite. Ai, Tão sério. feliz. Eu digo, vocês sabem, eu sou apaixonada por podcast, né? Eu digo, gente, eu vou gravar. Vocês Agora vão eu ver vou no story gravar. dela, ela lá toda felizinha. Ai, fiquei Mas mesmo. também pra gente é uma grande honra, assim, né? É. E muito obrigada. E isso eu acho muito importante, assim, o fato de ter esse lugar de fala, porque, assim, a gente realmente não é mãe ainda, mas a gente acompanha de perto quanto a Esté com suas próprias, assim... No nosso dia a dia, a gente acaba aprendendo com esse significado, né? Porque eu acho que não é só o fato de você ser mãe só quando você vira mãe, Sim. né? Mas quando você vai aprendendo, assim, com outras pessoas que estão nesse caminho. Sim, e eu já recebi relatos de pessoas, de mulheres que não são mães ainda e compraram um livro e elas diziam assim, gente, ela disse, Esté, eu tô entendendo a minha mãe muito melhor agora. Eu consigo pensar nela, vê-la como muito mais do que minha mãe, né? Vê-la como uma mulher que ela é, como uma profissional que ela é. E isso tem sido muito bom pra gente se aproximar e se conhecer. Meu Deus, eu fiquei tão feliz quando eu recebi isso. Esse feedback, né? Com certeza, porque é um sinal de que o nosso trabalho tá, né? Com certeza. Não foi em vão. Não. E nunca é, né? Nunca será. É, verdade. Porque sempre vão ter pessoas que vão precisar desse apoio. Mas sim, como a mãe falou, né? Apesar de que não somos mães, mas a gente tem muito contato. Mas a gente também tem que começar a abrir o olho e entender mais esse lado, porque tem muitas coisas que são estereotipadas, né? Muita coisa que, não, você tem que fazer porque você é mãe. E a gente tem que entender a singularidade de cada um. E quem tem que fazer é você, porque a mãe é Isso. você, então não pode ser outra pessoa. E aí a gente cai naquele negócio de que tudo hoje é terceirização. Tudo hoje, se você disser, eu vou deixar com a avó pra ir, você está terceirizando o cuidado. Não, gente, eu só vou me divertir. Eu volto. O que é que tem de errado nisso? Pois né? é. Exato. Eu volto. Eu cuidei a semana toda, mas eu vou me divertir um pouquinho. E eu preciso disso. Eu preciso desse momento que eu não posso viver para outra pessoa. Por mais que a Helena seja o centro do meu mundo, né? Porque, de qualquer forma, tudo se ajusta de acordo com a demanda dela. Mas ela não é o mundo inteiro. Né? Ela é grande parte dele, mas ela não é tudo. E foi difícil. Eu demorei para entender isso. E aí a minha mãe, Ana, que hoje está no céu, ela dizia, Sumba, chamava de Sumba. Sumba, quando foi a última vez que você saiu sozinha? Qual foi a última vez que você saiu com suas amigas? Qual foi a última vez que você se divertiu? E eu parava ela perguntou qual foi a última vez que você foi a uma festa que não era festa de criança. Aí eu fazia, gente, não faço ideia. Só que aí eu comecei a falar qualquer coisa, né? Aí a gente entra em outra questão. Os amigos param de lhe chamar depois de um tempo. Ela é mãe, ela não vai. Exato.
porque eles acham que você vai dizer não. E aí, o que é que a gente faz? A gente vai se aproximando de pessoas que têm filhos também, pra gente conseguir sair e se divertir e conversar. Só que a pessoa sai com os filhos e você não conversa. Ou você dá atenção, ou você conversa com seus amigos, porque você não... Acaba sendo um pouco caótico também, mas é extremamente necessário. Você tem que estar atento à criança também, né? Pois é. Então, não é a mesma coisa de você sair só com suas amigas, né? Com seus amigos. Então, a gente precisa desse momento e nem tudo, minha gente, é terceirização, tá? Por favor. Não caia nessa, não. Vamos para as perguntas, né? Nós separamos 3 perguntas que... Um livramento. Um bate-bola aqui rapidinho. Não, mas assim, só pra contextualizar a galera que tá assistindo pela primeira vez, a gente sempre pede pra que o pessoal lá no nosso Instagram mande algumas perguntas em relação ao tema, pra que a gente possa trazer também um pouquinho das dúvidas de vocês em relação a isso. E aí a gente traz pra que o nosso convidado responda e a gente consiga também, de uma certa forma, dar um feixe no nosso podcast, né? Isso, e aí a gente vai pedir para uma parte, essa parte técnica, né, pra gente colocar aqui as perguntas para Esther. Só um momentinho. Essa é a hora, pode tomar uma água. Chique. Respira, dança. Pronto, primeira pergunta, pessoal. Quais são os desafios mais comuns que as mães enfrentam ao adotar uma abordagem de maternidade consciente? Consciente, vocês falam como assim? Eu não entendi esse consciente. Uma maternidade real, sem romantização. Assim, que você... consciente pelo poder da palavra, assim, de eu entendo o que eu tô passando, a forma como eu tô vivendo essa maternidade, sabe? Mas que você traga, na sua perspectiva, né, quais são os desafios. A partir do momento que você começa, como você trouxe, né, que você começa a entender algumas coisas e tenta praticar, né, novos hábitos na sua rotina para melhorar a sua qualidade de vida. Primeiro, você não achar que está deixando o seu filho de lado, porque, inclusive, é uma coisa de estrutura mesmo, social, que você, se a gente for pegar essa construção lá de século, sei lá qual, 18, a gente tem muito esse negócio de, não, o papel da mulher é esse, né? Ela precisa estar em casa. Quando você começa ir cuidando dos filhos, e se a gente não tinha valor nenhum, agora o valor dela é educar essas crianças. Porque a gente precisa de mão de obra, né? Sim. E aí eu me sinto super especial, porque agora eu tenho um papel na sociedade, né? Eu não tinha nenhum, agora eu tenho algum. E aí, se você começa a se cuidar um pouco mais e olhar um pouco mais para si, e você começa a pensar, será que eu não estou deixando meu filho de lado? Será que eu não deveria parar tudo para cuidar dele? Eu não deveria parar a minha profissão para cuidar? Eu não deveria deixar de sair para ficar? Sabe, mesmo que você já tenha ficado a semana inteira, o mês inteiro, mas você ainda se sente culpada. E, olha, vou dizer, viu? As pessoas querem que você se sinta assim. Então, é porque é interessante que você se sinta. É interessante que você se sinta. Aí vão dizer que você agora que vão dizer que você está terceirizando o cuidado dessa criança. E tem outra coisa também, que é das pessoas acharem que uma mãe que se cuida mais é porque ela ama de menos esse filho. Se ela começa a se cuidar mais, famosas, minha gente, muito com famosas, de você dizer assim, uma vez eu vi uma que mandaram perguntar para ela, por que você não fica em casa cuidando da sua filha, já que seu marido é rico e trabalha o tempo todo, assim. Ela disse, gente, mas eu gosto do que eu faço, eu gosto do meu trabalho. Eu quero fazer porque isso me faz feliz também. Não é só o dinheiro, né? Não é só questão financeira, eu sou feliz com o que eu faço, né? E eu preciso continuar, porque depois a frustração dela de não conseguir, de não poder fazer, vai cair sobre uma pessoa que ela está cuidando. Sim. Todo dia, né? Então, se ela tem essa condição de ter essa rede de apoio para ficar com a criança, tá, para trabalhar, e é uma coisa que ela gosta de fazer. Perfeito, né?
Vamos para a próxima pergunta. Que dicas rápidas você pode compartilhar para que as mães se reconectem consigo mesmas e pratiquem a maternidade consciente no dia a dia? Porque a gente já falou um pouquinho, né, sobre o autocuidado, mas são umas dicasinhas, assim, estratégias. É você tentar lembrar sempre do que você... Porque assim, a gente nunca deixa de sentir falta do que a gente era antes. A gente, não é porque a gente ama o nosso filho, a gente vai ter hora que a gente vai lembrar, mas eu gostava tanto de ouvir uma música alto, por exemplo. Eu gostava de estar no carro e ouvir uma música um pouquinho mais alto. Eu gostava de cantar mais. No início a gente precisa de silêncio, né? Porque um filho qualquer alfinete que cai no chão, quando você diz aquele negócio, ai não, a criança que vai se adaptar à sua família, à sua rotina, tira. Você vai se adaptar à rotina dele, porque depois do que você tá lá, morta de cansada, você não vai querer que um alfinete caia no chão para não acordar a criança. E isso é eu, por exemplo, amo ouvir música alta no carro e por muito tempo eu não pude porque eu estava sempre com a Helena na cadeirinha. E eu sentia falta. E é uma coisa muito simples, que pra mim faz bem. Eu gosto de música. Eu não podia botar música no fone, por exemplo. Mas é se você tiver condições de ter ajuda, não hesite em pedir. Não hesite em dizer que está precisando. Não hesite em dizer que quer tomar um banho um pouco mais rápido. No início, para sair, realmente é mais difícil, mas quer tomar um banho um pouco mais rápido, eu quero nem que seja assistir um episódio de uma série, eu quero ouvir aquela música. Não, se você tem condições, não hesite em pedir. Seja para mães, avós, amigas que estejam disponíveis para você, que geralmente não são muitas pessoas, mas não hesite em pedir. E é isso, eu acho, você tentar lembrar do que você gostava antes, mas ter a consciência de que talvez algumas coisas você não vai conseguir fazer mesmo, sabe? E a gente acaba sofrendo um pouco por isso, mas aí você vai pensar que é assim, ele vai crescer. Ela vai crescer, ele vai crescer e vai passar e eu vou conseguir voltar a fazer. Ou talvez nem seja mais interessante para você no futuro. Você se redescobre, querendo ou não. E isso, você vai se redescobrindo, entendeu? Então, são outras coisas que você vai aprendendo que gosta, que você vai encontrando ao longo do caminho. Novas coisas, né? Isso, Perfeito. Próxima pergunta. A última para fechar. Isso. Você poderia compartilhar um exemplo pessoal de como a maternidade fez diferença em sua vida e na vida da sua filha? Seu livro eu já vi que tem vários exemplos. Eu acho que quando eu posso trazer da pandemia, que foi um momento bem punk para todo mundo e para quem tinha criança pequena em casa foi puxado, né? E aí eu tava indo dormir muito mais tarde porque ela dormia e eu achava que se eu fosse dormir eu tava perdendo tempo. E aí no outro dia ela acordava e eu acordava junto com ela e eu não tinha tempo sozinha, não tinha silêncio. E eu gosto, minha gente, do silêncio, eu gosto do silêncio. Eu gosto de tomar café em silêncio. E aí o que eu comecei a fazer? Eu passava a tarde brincando com ela, à noite eu tava exausta. E no outro dia eu acabava ficando mais estressada, porque assim, tinha todo aquele contexto, mas isso não acontece só na pandemia, não acontecia só na pandemia. É que eu comecei a fazer, quando dava 3h30, eu parava, eu estava brincando com ela e eu começava a dizer, filha, daqui a 10 minutos a mamãe vai tomar um cafezinho, daqui a 5 minutos a mamãe vai tomar um cafezinho. E às 4 horas eu parava e dizia, agora a mamãe precisa ir tomar o cafezinho dela. Agora é o horário da mamãe. No início ela entendia? Lógico que não. Ela ficava com muita raiva. Porque, cara, eu vou parar a brincadeira. Mesmo que eu viesse já avisando, mas eu tava parando a brincadeira. E pra criança a brincadeira é extremamente importante, né? E aí eu fazia, até que ela se acostumou. E todos os dias, às 4 horas da tarde, eu parava, fazia o meu cafezinho, me sentava
ia tomar no silêncio? Não, porque ela estava derrubando a casa do meu lado. E aí, mas eu continuei nessa de dormir muito tarde e acordar junto com ela, dormir muito tarde. E isso estava refletindo na minha maternidade, na forma como eu estava cuidando dela, eu estava extremamente irritada. E ela também fica extremamente irritada, porque criança é uma esponja, minha gente. Elas sentem tudo. Se você tá mais irritado, ela vai ficar mais irritada. Se você tá com pressa para que durma, ela não vai dormir. E vai ficar irritada também. E aí, eu comecei a acordar uma hora antes. Então, se o costume dela era acordar às 8, eu comecei a acordar às 7. E aí, eu juro que nesse intervalo, só esse cafezinho de manhã, com a minha torradinha, com as minhas coisinhas, assim... Fez toda a diferença. Em silêncio. Né? Nossa, fazia muita diferença no meu dia, no meu cuidado com ela. Eu me sentia muito melhor para brincar com ela, para sentar com ela no chão, para dar atenção a ela ao longo... E aí, às 4 horas, eu parava de novo e ia fazer isso por mim também. E isso acabou até sendo uma estratégia, né? Que você encontrou dentro da sua rotina. Então, também é importante que as pessoas comecem a perceber o que é que pode fazer para mudar, e não, né? São muito... Eu só gosto de café. E eu gosto do silêncio tomando café. Só. Isso acaba até educando a própria... Isso acaba até educando a própria criança, a sua rotina também, né? Isso, porque, gente, eles também precisam respeitar os nossos limites. E aí é uma coisa que, com a maternidade mais consciente, você precisa. A gente precisa entender quais são os nossos próprios limites. Então, até eu vou me dedicar o máximo que eu puder àquela criança, mas é o máximo que eu puder. Porque quanto mais eu ultrapasso esse limite, gente, é exaustivo. E a gente tem mulheres, o burnout parental, materno, que é assim, é terrível. E realmente é uma coisa assim que, sabe, reflete diretamente na criança. Não só nela, mas em todo mundo. Em todo mundo, redor, né? isso é. Todo mundo, a casa inteira sente, né? Sim. Todo mundo sente, e eu acho que a gente tem que começar por essa, de saber quais são os nossos próprios limites. E não deixar que outras pessoas o ultrapassem também. Perfeito. Nem pontue, né? Tipo, terceiras pessoas. Bom, a gente tá finalizando por aqui. Eu acho que, assim, eu amei. Eu acho que dá pra fazer uma parte 2, porque por favor. esse assunto, digita aí nos comentários. Quero parte 2. Esse é um assunto, assim, que dá várias coisas, vários ganchos pra se falar. E é algo muito importante também a ser pontuado. E queria agradecer, né, pela participação, pelo presente. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito bom. Fiquei tão feliz. A gente falou bem de forma geral mesmo, né? Mas é porque a gente realmente quer ter esse limite de dar um pouquinho de espaço e aos poucos, se o povo também quiser, né, colaborar, a gente ir pegando em pontos mais específicos para que a gente possa trazer outras realidades também, né? Stefânia, eu falando isso, a Stefânia não fala por todo mundo, né? Fala sua história. Eu só falo por mim, exatamente. Mas o bom é a identificação, né? E também os exemplos que servem para outras pessoas, né? Bem importante. E é isso. É isso, pessoal. Sigam a gente nas redes sociais. Deixa o teu Instagram de novo, Esté. O meu é o @tevejomãe. Quem quiser adquirir o livro, fala lá com ela. E ela falou onde compra? Direto comigo. Direto com seu Instagram. Pode ou falar direto comigo, ou tem um link lá que vai levar pro meu site, que dá pra comprar por lá também. Perfeito. Então sigam, né? Porque tem que ir no site. Chique demais. Muito chique. Obrigada, galera. Obrigada, até a próxima. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.